Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 49.2, a parte gramatical, concordância verbal, parte 1. Exatamente. Vamos lá? Vamos que vamos, então. Aqui, primeiramente, né, você tem que saber o conceito, o que é concordância, né? Exato. Você vai lembrar lá do verbo, do sujeito. Então, olha aqui. Concordância verbal é chamada de concordância pela relação da combinação que estabelece entre o sujeito e o verbo. E aí você vai lembrar da questão do sujeito simples, composto, o que vai concordar, o que é o verbo. Certo? Então, nós temos aqui, Pedro chegou cedo. Eu tenho um Pedro que é o sujeito simples. Pedro eu posso substituir por um pronome, né? Ó, qual vai ser qual pronome? Ele. Ele chegou cedo. Então, o verbo chegar está na terceira pessoa do singular e Pedro também vai estar na terceira pessoa do singular, porque substitui pelo pronome ele. O sujeito simples da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples, em pessoa e número. Então, nós temos aqui no exemplo, nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Quem, né, que é o sujeito da oração? Nós. Então, observe o verbo. O verbo também está na primeira pessoa do plural. Então, vai ficar sujeito, o verbo vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Que pessoa? Primeira pessoa, porque é a primeira pessoa do plural, né? Que é o número. Arrumaremos primeira pessoa do plural também. A menina estudou muito. Olha bem aqui, estudou concordando com o núcleo, a menina, que é a palavra principal. Eu substituo menina pelo pronome ela. Ela estudou muito, beleza? O estudou está na terceira pessoa do singular. As meninas estudaram muito. Aí você percebe que o núcleo está no plural, meninas. Então, eu tenho que pegar, né, a pessoa do discurso. Elas estudaram muito. Então, elas, terceira pessoa do plural, estudaram também, está na terceira pessoa do plural. Agora, o sujeito simples, constituído de substantivo coletivo determinante. O verbo concorda com o coletivo ou com o determinante. A multidão invadiu o palco depois da apresentação. Multidão é um substantivo coletivo. Então, você vê o verbo invadir, está na terceira pessoa do singular. Beleza? Agora, eu tenho a multidão de fãs invadiu o palco depois da apresentação. Já a palavra, né, coletiva veio especificada de quê? De fãs, veio com determinante. Continua na terceira pessoa do singular porque está concordando com a palavra multidão. Já no terceiro exemplo, eu tenho uma multidão de fãs invadiram o palco depois da apresentação. O que aconteceu? O verbo está na terceira pessoa do plural. Por quê, amados? Porque fez a concordância com a parte que está especificada, de fãs que está pluralizada. Agora, o bando voou, o bando de aves voou e o bando de aves voaram. Então, nós temos aqui o substantivo bando, fica no singular, tá bom? Que é o substantivo coletivo. Aí o bando de aves, quando estiver especificado, pode ficar no singular ou concordar com a parte especificada, como ficou no terceiro exemplo do bando de aves voaram. E vamos lá. Sujeito simples, constituído de pronome relativo, agora o quem. O verbo concorda com o referente do pronome relativo ou com o próprio pronome relativo. Fui eu quem escrevi a carta. Então, você tem aí o eu, que é a primeira pessoa, aqui. Tá? E o escrevi está na primeira pessoa também, tá? Na primeira pessoa do singular. Fui eu quem escreveu a carta. O que aconteceu? Eu tenho um pronome na primeira pessoa
do singular e está antes do quem, do pronome relativo. Só que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, com o pronome relativo quem, ou concorda com o pronome pessoal, ou terceira pessoa, ou fica na terceira pessoa do singular. Isso. Aí o próximo. Fostes vós quem escrevestes a carta. Foste vós quem escreveu a carta. Olha aí aí. a mesma repetição. Não serão os meninos que farão esse trabalho? Os meninos substituem por qual pronome? Pelo pronome eles. Então, Aqui. eles farão, né? Eles farão. Aí, não serão os meninos que fará esse trabalho? O que que aconteceu? Já tá fazendo aqui, ó, quem. Ó, quem ficou na terceira pessoa do singular, o verbo, né? Fará. Certinho? Muito fácil. Então, essa concordância com sujeito simples, você vai observar o quê? A palavra principal, o núcleo, tá? Se o núcleo do sujeito simples estiver pluralizado, o verbo vai fazer a concordância em número e pessoa. Se é uma palavra coletiva e não estiver especificada, ficará na terceira pessoa do singular. Exato. E aí, gente, vocês não se preocupem, porque é o início, ainda tem mais pela frente, tá? Por isso que a gente sempre pede, façam as anotações de vocês, para que vocês não esqueçam esta parte. Depois nós teremos ainda a parte 2, que vai continuar, mas quando falar em concordância verbal, você já faz essa relação entre o sujeito, entre o verbo, vai lembrar dos pronomes. E aí vocês acharam muito difícil com os exemplos, então, né, com os pronomes? Olha só, então a gente vai parar por aqui. É verdade. Porque daqui a pouquinho a gente retorna para quê? Com as atividades. Até lá. Me empolguei, foi. Desde cedo que a gente está se empolgando, né? O tempo aqui tem que ser corrido. Olá, amados! Tudo bacana? O momento agora é o Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão, Alessandra? Vamos ver a questão 1. O que nós temos aqui na primeira atividade? Leia o texto para responder a questão. Olha aí, o que vocês conseguem identificar, né? Nós temos uma imagem, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. E agora? Antes de chegar lá no comando da questão, o que ele quer dizer pra gente, né? Banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Qual é a interpretação aí, em primeiro ano? Ele vai sair... Bonito, lindo, né? bonito, um gato, um verdadeiro gato. Então vamos embora. Assinale a opção que apresenta a reescrita do enunciado. Aqui seu cão sai um gato, estabelecendo-se adequação com as regras gramaticais. A. Daqui seu cão sai-se um gato. B. Daqui seu cão se sai um gato. C. Aqui seu cão sai-se um gato. D. Aqui seu cão se sai um gato. Daqui seu cão sai um gato. Qual é a alternativa, né? Adequada. A, B, C, D ou E? Olha só para você, amadinho, que escolheu a letra E. E de quem? De Ellen. De Esmeralda. De Érica. De Edna. Eric. Vamos embora. Questão 2. Então, daqui seu cão sai um gato. A questão 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. E aí nós temos ali, comentam-se, né? Tem um espaço que vocês vão preencher. Entre analistas políticos que, se o governo, essa política salarial e se o empresariado não, as perdas salariais, sérios problemas estruturais a serem resolvidos e, quando os sindicatos estará instalado caos total. Então, aqui na letra A, será que é comentam-se, manter, repor, haverão, intervierem? Ou a letra B, comenta-se, mantiver,
repuser, haverão, intervirem. Letra C, comenta-se, manter-se, repuser, haverão, intervierem. Letra D, comenta-se, mantiver, repuser, haverá, intervierem. E letra E, comentam-se, manter, repor, haverá, intervirem. Você vai encaixar, né, nas lacunas os verbos, a melhor opção. Qual que se vocês encaixa? Escolheram aí, hein? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, a letra D. Comenta-se entre analistas políticos que se o governo, né, mantiver, aí você vai, essa política salarial, vai se o empresariado não o quê? Repuser as perdas salariais, haverá, verbo haver, no sentido de existir, não, né? Não tem plural sérios e nem problemas sujeito. estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos intervirem, estará instalado o caos total. Aqui a explicação todinha para você. Questão 3. Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre os interlocutores. Leia o texto abaixo que representa uma conversa. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Vamos então ao comando. No trecho, a gente pode ter conversas literárias substituindo-se o sujeito por outro da primeira pessoa do plural num tempo pretérito perfeito. O resultado é o seguinte. Letra A. Podíamos ter conversas literárias. Letra B. Podemos ter conversas literárias. C. Podemos ter conversas literárias. D. Pudéssemos ter conversas literárias. Ou a letra E. Poderíamos ter conversas literárias. Aqui o aluno tem que saber qual é o tempo verbal. Quando que é o pretérito perfeito? Qual é a primeira pessoa do plural? Então, isso aqui, um assunto puxa o outro, tá certo? É uma sequência. Então, nós temos aqui o gabarito letra B. Nós podemos é a forma correta, porque é a primeira pessoa do plural. Qual é a pessoa do plural? Nós, tá certo? Nós. E o verbo tá no pretérito perfeito, tá certo? É uma ação que foi concluída, aconteceu e foi concluída no passado, sem nenhum obstáculo. Vamos que vamos. Agora a quarta questão. Eu disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seriam as mesmas para ele e para mim. As expectativas sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular que, se substituíssemos expectativas por expectativa, quantas outras palavras precisariam obrigatoriamente de ajuste para fins de concordância? Letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e 5. E aí? Então, qual é a alternativa que você escolheu, né? Você ia trocar a palavra expectativas, que está no plural, por expectativa. Qual é a quantidade? A, B, C, D ou E. Olha só aqui, ó. Nós temos a letra D, né? Diz que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seria a mesma para ela e para mim. A expectativa sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular, Beleza? E vai embora. E vai embora, porque agora, Alessandra, é o momento do Se Liga no Enem. Por quê, Alessandra? Vocês já sabem, né? Toda a nossa aula aqui é falada um pouquinho sobre o Enem. Vocês precisam conhecer as questões, como elas funcionam, trabalhar na plataforma que os senhores têm acesso,
trabalhando as redações para quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês estarem expert no assunto, tá? E aí a nossa quinta questão, sempre em nossas atividades, vem com o modelo das questões do Enem. A gente procura aí 2020, 2021, lá atrás, para vocês conhecerem. Olha aqui a questão 5. Nós temos uma linguagem... Olha só, uma linguagem híbrida, né? Então, nós temos aqui um gênero textual. Olha só, de novo, amadinho, gênero textual tirinha. Ó, então, nós temos aqui, na primeira fala, essa é a faixa de pedestre. Por aqui que a gente deve atravessar uma rua. Ela também é chamada de faixa de segurança, mas é mais seguro não ser tão otimista. Olha aí. Assinale a alternativa em que a reescrita de uma das falas no primeiro quadrinho observa a concordância verbal da norma padrão e mantém a coerência com o teor do texto. Então, na letra A, por aqui, nós e os pedestres devem atravessar uma rua. B, por aqui o pessoal e os pedestres deveis atravessar uma rua. Por aqui, eu, você e os pedestres devem atravessar uma rua. D, por aqui todos, eu, você, o pedestre, deve atravessar uma rua. Por aqui, nós, os pedestres, devemos atravessar uma rua. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Ai, amadinhos. Quem ó, acertou? Letra E, ó. Por aqui, nós, os pedestres devemos atravessar a rua. uma Ó, rua. você observa que o verbo está concordando, né? Ó, nós que está na primeira pessoa e o verbo está na primeira pessoa do plural. Fechamos então nossas atividades e agora nós vamos falar sobre o nosso clube de leitura. Como vocês estão aí? Já terminaram a leitura? Olha que o nosso clube de leitura Vamos mostrar aqui. da unidade 2 é quem? A Marca de uma Lágrima. De quem? É uma literatura infanto-juvenil de Exato, Pedro Bandeira, né? publicada pela primeira vez pela Editora Moderna, olha só, em 1985. E vocês estão gostando, pessoal? Já começaram a ler? É sempre interessante que após a leitura vocês façam uma roda de conversa e troquem as experiências. O que você achou do protagonista? Ou da protagonista, né? Quem são os principais? É bacana você ler, não só ler por ler. Ih, professora, tem 50 páginas, não vou ler esse livro, não. Mas leiam com vontade. Exatamente. Tá? Então, já falamos um pouquinho da Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Vamos agora às escolas, né, Alessandra? Aquele momento para saber qual escola que vai aparecer por aqui. Vamos lá. Ver. Eita! Vamos lá. Qual é essa escola aqui? É da professora Elielma Dias. Isso, Amadinho, fica melhor. Escola Fernando de Souza Gomes, extensão Marco Azul, Buritis. Olha só, Buritis, hein? Professora Elielma Dias, a sua turminha aqui, ó. Primeiro ano. Agora é a escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão Hermínia Castoldi de Oliveira, professora Vilma Ribeiro, lá de Machadinho do Oeste. Mas aqui eu tenho a escola Colina Verde, Corumbiara, creche Cerejeiras, professora Leila Santana. Olha só o sorrisão da professora. Leila, um forte abraço, professora, a turma aí também. E agora? Ano. Temos uma mensagem. Não ensino meus alunos, crio a condição para que aprendam. Olha só, quem? Albert Einstein. Quem? Então, meus queridos, né? Ficamos acabou, por aqui. Gente. Acabou. Por hoje. Não precisa chorar. Amanhã Tá tem mais. Amanhã tem mais. Obrigada. Tchau, gente.